que está em Atos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 32. Meus amados, a escola bíblica hoje foi uma bênção. Todos os domingos é uma bênção na escola bíblica. Você que não veio, se prontifica a vir, aprender um pouquinho mais, porque a escola bíblica é muito bom. Tem um café da manhã abençoado, junto com os irmãos, com a comunhão, e é uma bênção, irmãos. Está a palavra do Senhor no capítulo 9, versículo 32, nos diz assim: e acontecendo que, passando Pedro por toda parte, veio também aos seus santos que habitavam em Lida, e chamou ali certo homem chamado Enéas, jazindo numa cama, e havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse-me Pedro: Enéas, em Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E veio todos os que habitavam na Lida, e Saroma, e os quais se ouviram ao Senhor. Só até aqui, meus amados. Senhor Deus, meu Pai, coloco diante de Ti mais uma vez a minha vida, aqui na Tua presença, Pai, para com os irmãos, para com todos, Pai, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Deus, como o Senhor trouxe essa palavra, Pai, para mim, que o meu Pai, Deus Todo-Poderoso, venha nessa noite, Pai, para com cada irmão que está ouvindo a Tua palavra, Pai. Como a Tua palavra nos diz, Pai, que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, Pai, que entra na medula da alma, do espírito, discernindo, Senhor, tudo que é bom e tudo que não provém, Senhor Deus, Pai. Que o Senhor venha nessa noite perdoar as minhas fraquezas, as minhas falhas, mas olha, Senhor, para com cada um de nós, Pai. Para que o Senhor possa fazer aqui, Pai, conforme, Pai, a Tua vontade, Teu querer, aumentando a nossa fé, Senhor. Pai, nós viemos aqui, Pai, para dizer que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor visita, Pai, nós adoramos o Teu nome, louvamos o Teu santo nome, meu Pai. E colocamos diante de Ti, Pai, sabendo que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Pai, nós Te louvamos que o Espírito Santo que o Senhor enviaste é o que nos fortalece, é o que nos dá graça, é o que nos dá, meu Pai, sabedoria, entendimento diante da Tua palavra, Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Pode tomar seu assento, meus amados, queridos, louvando, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu entrar nessa passagem que nós acabamos de ler nesse contexto, eu queria voltar um pouquinho atrás aqui e falar sobre um homem que se converteu diante de um caminho indo para Damasco, que se chamava Saulo de Tarso. Saulo. E esse Saulo de encontrando a respeito do nosso Senhor Jesus, apareceu para com ele. E o texto vai dizer que, como ele perseguia os cristãos, e agora o texto diante do versículo, capítulo 19, vai dizer que ele vai ser perseguido. Ele perseguia, agora ele vai ser perseguido. Por causa da convenção, por causa daquilo que o Senhor chamou Saulo. E Saulo foi usado ali para fazer a obra do Senhor, e se tornou Paulo. E aí o contexto vai dizer que Deus usou também um homem chamado Barnabé. Esse homem foi designado pelo Senhor para falar com Saulo e orar pela vida de Saulo. E quando Deus chama alguém, Deus usa alguém, muitas das vezes a gente achamos que é só a liderança. E não é. Deus chama quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer, da vontade que Ele quer. Muitas das vezes, meus amados, falam, não, mas Deus não vai me usar, Deus não quer nada comigo, Deus não faz nada comigo. Não, irmão, pelo contrário, quando Deus chama, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir ou sair da situação da vontade de Deus. Não, ninguém pode. Muitas das vezes até a pessoa em si dizer, não, eu quero fazer dessa forma, desse jeito. Mas não é assim do nosso jeito, nem da nossa vontade. É da vontade de Deus. Foi como muitas das vezes eu queria fugir, não queria fazer, que nem eu falei ali para o pastor Alberi, a respeito de algo que Deus quer fazer para com cada um de nós.
Deus chama um, irmão, chama outros de uma maneira diferente. Um por ensino, outro para exaltar, outro por amor e outro para fazer aquilo que é ordenado pelo Senhor. E Paulo foi um deles. Só que aí no contexto vai dizer que os judeus e os escribas, eles faziam reuniões para impedir a obra, para impedir aquele homem para fazer algo para matar Paulo. E muitas das vezes acontece isso, irmãos. Muitas das vezes a pessoa se converte, como ele foi dito hoje pela escola bíblica. Aí vai lá para a favela, o homem que fazia a maldade lá, que matava, que roubava, se converteu. Aí a pessoa que nós estamos aqui dentro da casa do Senhor fala assim: não, aquele dali não merece, aquele dali não, porque está dessa forma, porque Deus usou aquela vida. Mas Deus usa quem Ele quer. Se for nós olhar para o contexto da palavra de Deus, Paulo foi da mesma forma. Paulo era um homem que pegava os cristãos, colocava na prisão e castigava. Mas Deus salvou Paulo, Deus chamou Paulo. E muitas das vezes a pessoa fica questionando quem Deus escolhe. Deus chamou. Ah, Deus chamou aquele dali que estava lá, fazendo as coisas erradas, fez algo contra a minha vida. Mas Deus chamou ele. E nós temos que perdoar ele. Nós temos que amar ele. Nós temos que recebê-lo. Nós temos que abraçá-lo. E muitas das vezes os irmãos cristãos que estão no meio, não quero, isso aqui não pode, não sei o quê. E nós não podemos ser dessa forma, meus amados. Nós temos que ser que nem Paulo, que nem Sila, que nem Estevão. Ah, mas espera aí, mas eu não sou que nem esses homens. Mas, irmão, se nós formos voltar atrás, quem nós éramos antes e que nós somos hoje, nós devemos abraçar a todos. Não devemos fazer decepções de pessoas. Não fazemos nenhuma maneira. Mas aqui o contexto vai dizer, irmão, que nós entramos um pouquinho para trás. Tinha um homem chamado Enéas. Esse homem estava numa cama. Era coxo. Estava ali doente, enfermo. Mas Pedro, usado por Deus, chamou esse homem. E orou por esse homem. E esse homem se levantou da cama, porque foi em nome de Jesus, Cristo. E quando nós olhamos para com esse contexto, meus amados, que o texto vai dizer bem claramente, é para que nós podemos fazer algo para alguém. Não somente só para os bons, para os ruins. Não, irmão, para todos. É alcançado pelo amor de Cristo. É alcançado todos. Então, quando Pedro chamou, orou para com esse homem se levantou do seu leito. 8 anos estava ali deitado. Se nós olhamos um pouquinho atrás, que Jesus passou no tanque em Betesda, que tinha aquele homem esperando o anjo tocar nas águas, e dentro daquelas águas alguém entrava na frente dele, não tinha ninguém para colocar com ele lá naquele tanque. Mas Jesus passou ali. Jesus veio para com aquele homem. E Jesus perguntou para com aquele homem. Ele falou: não tem ninguém que coloque no tanque. Mas Jesus, naquele exato momento, falou para aquele homem pegasse o leite dele e andasse. Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Só que muitas das vezes, meus amados, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, nós crer no Senhor Jesus, muitas das vezes nós não estamos colocando, não estamos confiando. Bem, se nós olhamos para com esse contexto da palavra do Senhor, nos traz fé, nos traz esperança, por algo que ocorrer sobre as nossas vidas, por algo que venha acontecer sobre as nossas vidas. E muitas das vezes, meus amados, tão é bom saber que Deus olha para com cada um de nós. Deus é fiel para com cada um de nós. E quando esse homem se levantou, eu vejo aqui algo importante nesse homem, que ele chegou a dizer: e disse-me Pedro, Enéas, em Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e vai e toma a tua cama logo. E levantou. E viram todos os que habitavam em Lidá e Sodom, e os quais se converteram ao Senhor. Então quer dizer,
tinha muitas pessoas ali. Como foi dito hoje na escola bíblica, é pelo milagre que nós viemos a Jesus? É pela multiplicação? É pela vida financeira? Irmão, cada um vem pelo motivo. Mas o Senhor chamou cada um de nós pela necessidade. Ou seja espiritual, seja físico, que nem foi dito hoje na escola bíblica, ou seja saúde. Esse homem foi pela saúde. Só que mais adiante eu ia dizer, irmão, uma mulher chamada Dorca, e essa mulher, ela era uma mulher boa, uma mulher que fazia boas obras, uma mulher que ela fazia túnica para os discípulos, ajudava. Mas essa mulher praticava boas obras, irmãos. Só que eu aprendo aqui algo aqui da parte de Deus sobre essa mulher em Jope, né, uma discípula chamada Tabita, a qual, traduzindo, Dorcas. Essa mulher, irmãos, ela chegou no momento de trabalhar, fazer a obra para o Senhor, cuidar ali dos irmãos. Eu vejo aqui minha sogra, né? Minha sogra, minha irmã Cleusa, missionária Cleusa, ela faz comida, trabalhou muito na obra de Deus, fazendo comida ali, quando tinha festividade na igreja. E ela passou por muitos momentos difíceis. E eu vejo Deus cuidando da saúde dela. Por quê, irmãos? Porque ela é uma mulher de boas obras. Ah, mas pastor, salvação é pela graça, mas e as obras? E a fé? Vem por quê, irmão? Pelas obras. Fé sem obra é morta. Então nós devemos ter as obras, irmão, para que nossa fé podemos aumentar cada dia. E essa mulher, Dorca, ela fazia as obras, irmão. Ela trabalhava para a obra de Deus, do Senhor. E quando ela trabalhava, aí eu vejo Deus trabalhando de uma forma dizendo assim: vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. E ela não fazia nada em troca. Ela não fazia para receber algo da parte de Deus em troca. Não, ela fazia porque ela gostava, ela amava a obra de Deus. Ela gostava e contribuía à obra de Deus. É que nem os irmãos vêm louvar aqui, contribuir para fazer a vontade do Senhor. E assim era a irmã Dorca. A irmã Dorca, ela largava tudo ali, fazia os deveres da sua casa e ia para a obra de Deus, para trabalhar na obra de Deus. Só que ela ficou enferma, ela ficou doente e ela chegou a chegar a óbito, morrer. Mas aí Pedro estava lá e mandaram os discípulos, mandaram o povo chamar Pedro. Eu vejo, discípulo, Pedro foi um homem que andou com Jesus. Pedro foi um homem que aprendeu com Jesus, comeu junto com Jesus, participou da ceia com Jesus. E também Pedro foi que negou Jesus. Mas Pedro foi chamado por Jesus para fazer a obra do Senhor. O discípulo abençoado de Deus, o discípulo que fazia a vontade de Deus era cheio da fé, cheio do Espírito Santo. E algo acontecia quando Pedro pregava, quando Pedro ensinava, algo acontecia. E eu vejo aqui Deus fazendo a obra intermédia de Pedro. Pedro foi convocado para ir na casa da Dorca. E lá estavam as irmãs, né? Que nem muitos falam que as irmãs do círculo de oração, as irmãzinhas que estavam lá sempre, trabalhando, fazendo os crochê, fazendo as túnicas, trabalhando na obra de Deus. Só que estava chorando. E estava no terceiro andar. E Pedro, quando entra, manda todos sair. Pedro dobra o seu joelho, ora ao Senhor e pede. E pega na mão de Dorca. Dorca se levanta e se senta. O texto vai dizer que automaticamente Deus já fez a obra ali sobre a vida de Dorca. Vem a ressurreição de Dorca. Aí Deus me traz na minha memória, eu lembro de Lázaro. Mas Lázaro foi chamado por Jesus. Jesus que chamou Lázaro. E Dorca, irmãos, foi Pedro que orou e pediu para Jesus ressuscitar Dorca. E o texto deixa bem claro que ali estava muita multidão, né? Em Jope, as discípulas, os discípulos e todos estavam reunidos. E aí o texto vai dizer assim, no 38, vai dizer assim, ó, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, traduzido dizendo Dorcas.
estava cheia e boas obras, de esmolas, e fazia o que, irmãos? As coisas de Deus. Então Deus, irmão, não deixa ninguém de mão vazia. Se você trabalha na obra de Deus, se você não trabalha, você continue fazendo aquilo que você deseja no coração, para com a obra do Senhor. Porque tudo, irmão, está armazenado nas mãos de Deus, tudo está armazenado na vontade de Deus. E aconteceu naqueles dias que a enfermidade veio. Isso acontece com todos nós. Isso acontece com os irmãos, acontece com aquele que está servindo, aquele que não está servindo. Mas vem as situações difíceis. Ninguém está isento, irmão, dos problemas. Ninguém está isento da dificuldade. Nem próprio Pedro, nem Paulo, nem Silas, nem esses homens que eram cheios de Deus. Nenhum desses foi isento do problema vir sobre ele. Mas o que nos traz a respeito dessa palavra, irmãos? A respeito da ressurreição de Dorca. Quando o Senhor chamou Pedro jamais disse: não vou. Eu não vou sair daqui, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, estou aqui fazendo a obra de Jesus, e não vou visitar, não. Quando ele soube que ela era a Dorca, que era uma discípula, que fazia a vontade do Senhor, praticamente ele se dispôs, falou: não, eu vou visitar essa irmã, vou visitar essa discípula. E muitas das vezes, meus amados, acontece sobre nós. E aí no 39 vai dizer assim: levantando-se Pedro e foi com eles. Quando chegou, levaram aos quatro altos, todas as viúvas rodeavam e choravam, e mostrando as túnicas, as vestes que a Dorca fizeram estava com elas. Então Pedro, dizendo: sai todos. E se pondo de joelho, orou. Voltando-se para com o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela subiu os olhos, e vendo Pedro, e assentou-se. Aqui o texto deixa bem claro que a respeito dessa mulher, foi uma mulher que ressuscitou. Mas aí muitos podem pensar: mas foi Pedro? Não foi. Porque Pedro orou para que Jesus pudesse fazer a obra. Nós temos orado, nós temos pedido ao Senhor com algo que Deus possa fazer sobre as nossas vidas, algo que nós precisamos. E quando acontece isso, irmãos, todos que estavam ali, as discípulas, todos os irmãos que estavam ali, se admiraram pelo milagre, pela vontade que Jesus fez sobre a vida daquela mulher, com aquela viúva. E aí o texto vai deixar bem claro, para com nós entendermos, meus amados, que todas se viram ao Senhor, todas andaram com o Senhor, todas fizeram a obra com o Senhor, ali em Jope, e fizeram aquilo que agradava a Deus. Mas a cura é necessário para com nós? Mas não é tudo para nós. Por que acontece? A gente esquece. Quando acontece algo nas nossas vidas, irmão, que nós estamos precisando naquele exato momento necessitado, e passou mais ou menos 1 mês, 2 meses, nós já esquecemos. Parece que é automaticamente da nossa mente. Só se nós parar um pouco, raciocinar, meditar e dizer: eu lembro dessa situação, eu lembro desse fato, eu lembro desse episódio, dessa maneira. Então eu vou voltar para Cristo. Eu vou voltar para aquilo que o Senhor tem o melhor para nós. E assim acontece com cada um de nós. Nós olhamos, irmão, falhamos em algumas coisas, erramos em algumas coisas, porque nós somos falhos mesmo. Agora, se eu venho na escola bíblica de domingo, eu venho no domingo à noite, eu venho na quarta-feira, eu venho na sexta-feira, para buscar Deus, minha memória sempre vai estar renovando. E a minha fé vai sempre estar aumentando. Então eu estou sempre trabalhando com Deus. Estou sempre buscando a Deus. Estou sempre praticando as boas obras. Plantando o amor, plantando a caridade, plantando aquilo que nós devemos amar os irmãos. Porque tem irmãos, fala assim, que nem foi dito hoje na escola bíblica, né? Mentir é pecado? Fofocar é pecado?
Irmão, tanta coisa. Aí tem irmão que fala assim, mas espera aí, tem coisa que é pior que nós fizemos lá atrás, pecamos. Mas, irmão, se você ficar fofocando seu irmão, falar mal, só apenas na hora de olhar e desejar já é pecado. Aí você quer sentir um santazão. Ninguém, irmão, é santo não. Nós todos somos pecadores, nós estamos aqui aprendendo com Cristo e querer melhorar diante de Deus. Quem somos nós? Julgar alguém? Quem somos? Não, irmão, Jesus, o próprio Jesus não julgou uma mulher que foi lá diante, os discípulos pegaram lá, os judeus, querendo que Jesus falasse alguma coisa. E Jesus, irmão, não julgou aquela mulher. Aquela mulher que estava lá no poço, tirando água. Jesus se encontrou naquele momento. Jesus não julgou aquela mulher. Nós não podemos julgar, irmãos. Nós temos que abraçar todos que vêm. Aqueles que estão lá fora, aqueles que estão lá não sei na onde. Mas, irmãos, abraça. Eu aprendi uma coisa com o nosso pastor Zé Carlos. O pastor fala assim, se um irmão fala mal do outro irmão, fala para mim, não dá oportunidade, para mim não dá a segunda chance, eu tenho que jogar ele fora? Não, tenho que abraçar ele, trazer ele para perto de mim. Irmãos, quando eu vejo Pedro aqui, abraçando, falando, pegando na mão daquela irmã, então é para nós. Eu estou sempre citando esse momento, irmão, que a fé é firme fundamento para as nossas vidas. Só que tem uns, irmão, que está num nível elevado de fé. Só que o que acontece? Esse irmão, ele quer se achar mais que os outros. Ele não quer ajudar o próximo, não quer ajudar o outro, não. Aquele irmãozinho não está lá devagarzinho, sabe? Aquele irmão, pastor, que fala que está comendo alface, ainda que nem Paulo falou lá em Romanos. Comendo legumes. E o outro já está julgando, olha lá. Ele não sabe, não está aprendendo. Irmão, se você sabe mais que ele, ensina ele, fala com ele. Abraça ele. Não joga ele fora, não despreza ele, não. Ele está caminhando, está se alimentando ainda. É que nem uma criança. Criança, quando nasce, ele toma leite. Aí depois vem sopinha, vem papazinho. Assim somos nós cristãos. Que nós estamos caminhando com Cristo, meus amados. É da mesma forma. Você não vai pegar uma criança e já dizer assim, toma aí ó, uma feijoada. Né, pastor Beri? Toma uma feijoada aí forte. Não, meus amados. Toma leite. Para chegar nesse nível, pastor, para Pedro chegar a esse nível, para ter a ressurreição de Dorca, ele passou por muita situação, pastor José Colares. Passou. Ele aprendeu, ele negou Jesus. Ele passou um processo difícil. E muitas das vezes nós não queremos passar por os processos, não. Eu quero tudo que é bom da parte de Deus, mas eu quero viver uma vida boa. Eu não quero passar por dificuldade, não quero não, peraí. A tempestade, a água, não, peraí. Não, irmãos, é um aprendizado para as nossas vidas. Nós devemos aprender. É a mesma coisa, irmão, quando nós se deparamos e querer aprender, ir para a escola. Né? Eu, para me aprender a fazer martelinho, eu passei por um processo difícil. Então, tudo nas nossas vidas, irmão, tem um processo. Todos. Não tem como não ter o processo difícil. O ouro, para ser modelado, ele passa por um processo. Ele passa pelo fogo, ele passa pelo refino, ele passa todo aquele excesso de processo para ser aprovado. Como um ouro verdadeiro. E para nós, irmão, para nós queremos da parte de Deus o quê? Para ser aprovado. Só coisas boas? Não. Vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus, vamos dizer que o Deus pode, Deus é bom para com todo o tempo. Não é somente nos momentos bons, não é só o momento que o bolso está cheio. Né? Ou não, eu estou andando hoje, ó, estou assim, abençoado, oh glória. Estou cheio de Deus. Irmão, hoje bateu um negócio no meu coração, um frio. E eu falei, Jesus... Eu quase passo o cajado para o pastor aqui, que eu falei, mas como foi programado, o pastor, como me ligou, para nós entendermos, irmão, nesse contexto. Quando as coisas acontecem sobre as nossas vidas, a gente não pode negar o cajado. A Bíblia vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, Deus não é digno. Mas quando nós colocamos a mão no arado, irmão, é para fazer a vontade de Deus.
é para agradecer a Deus. Se eu passar o cajado para o pastor, mas já foi designado para mim fazer a minha parte. Então quer dizer, eu já estou deixando Jesus de lado. Ah não, Jesus, hoje não vou poder fazer isso. Mas o cajado foi colocado na minha mão. Então eu não posso, irmão. Então eu tenho que ir para frente. Quem faz a obra é Deus, quem trabalha é Deus, não sou eu não. Apenas eu estou fazendo aqui o instrumento à vontade do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Então quando Pedro recebeu essa oportunidade também, ele não passou para o Paulo: Sila, vem cá, vai lá, faz lá está a irmã Dorca lá e faz a obra de Deus. Não, ele não falou isso, ele foi diante da irmã. Então se Deus colocou algo para você, irmão, para fazer, faça você mesmo. Mas se Ele colocou no seu coração para você designar alguém, designe também. Faça com amor, faça com dedicação. Mas espera aí, mas não deixa de agradecer a Deus por tudo. Porque Deus é o que dá, é Deus que erga, é Deus que levanta. Irmãos, nenhum de nós podemos dizer que é mais que o outro. Nenhum. O maior está lá em cima, na destra de Deus Pai. Nós somos o menor da casa de Deus. Nós somos pequenininho, bichinho de Jacó, na casa de Deus, irmão. Quando nós diminuímos, o Senhor cresce nas nossas vidas. Porque Ele é grande, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia, glória a Jesus. Quando nós diminuímos, achamos que nós não merecemos, que nós não somos nada diante de Deus, irmão. Aí Deus fala assim: é esse aqui que eu quero, é esse aqui que eu vou usar, é esse aqui que eu vou operar, é esse aqui que eu vou fazer a obra, porque é Ele que eu vou fazer a vontade minha. Foi assim que Ele fez com Paulo. Paulo, quando ele se achava que ele podia todas as coisas, que ele podia lá pegar a ordenança lá do rei lá e falar assim: não, agora eu vou para Damasco, agora eu vou prender aqueles crentes lá tribulados. Ele foi o quê? Impedido, irmão. Foi. Jesus falou assim: ah, é, camarada? Espera aí, é hoje que eu vou ter encontro contigo. É assim que Ele faz, irmão. Então por isso nós devemos reconhecer a Jesus, reconhecer o Espírito Santo, reconhecer o agir dEle, reconhecer que Ele pode dar os dons, Ele pode dar como se diz aqui, aquilo que o homem fala: não, espera aí, eu não... Olha, eu sou assim, eu sei fazer isso. Mas me trouxe uma memória, pastor, de um rei que ele se achava o máximo, que vai falar lá em Daniel. Esse rei se achava que podia todas as coisas. Um dia ele acordou e estava fazendo o quê? Orvalho caindo sobre ele, comendo capim igual boi. Mas por quê? Porque ele se achava maior, ele se achava que era o dono de tudo. Mas Deus falou o quê? É agora que eu vou te pegar, é agora que eu vou fazer, que você vai esquecer tudo. Achava-se o mais sábio, achava que podia todas as coisas. Mas Pedro não, Pedro aqui foi humilde. Pedro, quando olhou para Dorca, falou assim: ó, Senhor, dobra o meu joelho, mas eu peço a Ti, Senhor, para que o Senhor possa ressuscitar essa mulher, essa serva, essa mulher que faz a vontade, que trabalha, tem boas obras. Mas quando eu olho um texto no capítulo 10, irmão, vai falar também de um homem centurião, pastor. Esse centurião, esse homem aqui, Cornélio era um homem que tinha boas obras, de oração, não era convertido. Mas Pedro também. Olha para você ver, Pedro aqui já foi usado por Deus. Pedro aqui, ele falou que não podia com esse homem. Deus mostra para Cornélio em um anjo em visão, para que Pedro possa orar por ele, fazer batizar, servir ao Senhor. E Pedro falou: não, ele não é digno. Por isso, irmão, está falando hoje, nós não somos questionar nada. Nós não podemos olhar com esses olhos, irmão, e questionar algo que a pessoa não mereça, que aquele não mereça. O único que pode ver, irmão, quem não merece, que merece, é Jesus. Nós não podemos ver essa parte, não. Isso não acaba a nós, não, pastor. Acaba ao Senhor ordenar, acaba ao Senhor dizer que nós podemos ser servos, usados, fazer a vontade dEle. Não somos nós, não. Capacitar, não somos.
Quando Pedro, olha, apareceu, ele surpreende, porque Deus repreende Pedro. Cornélio, aquilo que é impuro, aquilo que não pode, que faz purificar, aquilo que não pode fazer a vontade, é eu. Pedro, vai lá, é esse homem também. Quando eu olho para essa mensagem, irmão, eu vejo aqui Pedro surpreendendo, Deus corrigindo Pedro. E Deus está surpreendendo cada um de nós. Irmão, nós podemos aprender cada vez mais. Muitas das vezes nós achamos que nós não podemos, mas Deus pode todas as coisas. Amém, meus queridos? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui, ó, vai falar assim, ó, no capítulo 7, versículo 10, no capítulo 7 vai dizer assim, ó, e retirando-se o anjo, que eis falava, e chamou 2 dos seus criados, e uns poderoso, e soldados dos que estava com seus servos, e havendo-me contando tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles aos seus caminhos, e estava já perto da cidade, e subiu Pedro ao terceiro para orar. E quais a hora sextas? E sendo fosse, e quis comer, e quando eis preparava sobre eis, e acabaram de comer, sentindo-os, e viu os céus abertos, e o que descia aos vasos, e o que fosse o grande, e lançou a tanto, apenas os 4 portas, e vindo para quê? A terra, a qual havia todos animais, répteis na terra e árvores dos céus. E foi-me dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, e mata e come. Aí Pedro, ele vai dizer assim no capítulo 14, mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas alguma comum e imunda. Aí o Senhor já responde para Pedro, fala, e segunda voz disse, a voz, não faça tu comum o que eu, Deus, purifico. Aleluia. Então, nós não podemos, irmão, o que Deus purifica, o que Deus faz, é para a santificação dele. E aqui, Pedro entendeu a respeito de quê? Desse homem, Cornélio. O homem tinha boas obras, oração, jejum, ele tinha, né, testemunho, ele praticava o bem, ele fazia o bem. Mas como Deus está falando sobre nós fazermos, irmãos? Praticar as boas obras. Abençoa o seu irmão, aquele que precisa. Você vê que está necessidade. A palavra de Deus vai dizer, aquele que você vê que ele está com necessidade, e você tem para abençoar, e você não abençoa, você está pecando. Você está errando. Aí eu vejo o irmão lá, está desempregado. Deus falou no meu coração, não ajuda o irmão. Aí eu tenho algo, não compartilho com o irmão. Não divido a dispensa com o irmão. Vou fazer a despesa, só lembro da minha dispensa. Mas e do irmão que está faltando? O arroz, faltando açúcar. Cadê as boas obras? Cadê a comunhão? Cadê que nem muito diz, né? A comunhão junto com os irmãos. Mas aqui, esse homem aqui não. Esse homem aqui, ele tinha boas obras. Cornélio, né? Ele praticava, ele fazia tudo aquilo que o Senhor colocou ao coração dele. Mas quando nós podemos olhar, irmão, para aprender com Jesus, nós olhamos como Jesus o Santo. Mas quando olhamos para Pedro, olhamos para Dorca, olhamos para, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, homem como nós, que foi sujeito à fornalha ardente. Olhamos para Daniel. Daniel estava lá e foi para a cova dos leões. E muitas das vezes, se eu passar só por uma provaçãozinha pequena, e esses homens que passaram por tudo isso, glorificaram, exaltaram o nome do Senhor. Paulo e Sila foi preso, correntado, chocoteado, estava lá adorando, louvando o nome do Senhor. E se eu passar por um momento só que sequer, eu não adoro ao Senhor, eu não louvo ao Senhor, eu não agradeço ao Senhor. Por quê? Porque no dia do meu trabalho eu passei por uma aprovação. O cliente não ficou satisfeito, me xingou. Que nem outro dia eu contei aqui que eu peguei um carro de um cliente, vou contar aqui rápido um testemunho.
E esse carro estava capotado, o carro estava todo amassado. Trocou algumas peças, a gente jogou outras peças e recuperou. E eu tirei só a bateria do carro. E eu não falei com o rapaz, foi um erro meu, eu reconheço. Mas eu tirei só a bateria para fazer uma carga, porque o carro ficou mais ou menos quase um mês. Porque o carro estava todo detonado, desmontou o carro inteiro. Até o vidro, não tinha para-brisa, não tinha nada. O carro detonou, o carro foi capotado e ele não tinha seguro. Ele quis recuperar o carro e nós recuperamos o carro. O carro ficou em perfeito estado, alinhadinho, tudo bonitinho, colocou no gabarito, ficou tudo arrumadinho no carro. Só que aí o cliente, por causa da bateria, o cliente chamou a polícia. Eu falei, eu só tirei a bateria porque o carro fazia muito tempo, precisava dar uma carga e a gente funcionar com aquela bateria para não perder a carga. Ele falou, não, eu quero uma bateria nova. Se você não me dá bateria nova, eu vou chamar a polícia. E assim ele fez, rapaz. Chamou a polícia veio, perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei, porque eu deixei chamar, porque eu achei uma falta de respeito. Porque eu já tinha feito serviço para ele, não era um cliente recente, era um cliente antigo. Eu já tinha feito serviço com ele já várias vezes. Por isso que eu peguei esse carro. Mas isso nos traz, irmão, o quê? Uma frustração. Um aprendiz, muitas das vezes, e uma frustração, muitas das vezes. E a pessoa ficou descontente com aquilo. Mas, e o carro dele está em perfeito estado, o carro dele veio todo estragado, e agora ele está indo com um carro bom, e aí agora ele reclama por causa de uma bateria. Isso se chama o quê, irmão? Ingratidão. A vida nossa, irmão, não podemos ser ingrato com as coisas. Você tem que valorizar o que tem e o que não tem. Por causa de uma situação, você não pode generalizar as coisas. Né? Que nem o Miltinho está ali, ele é... Nossa, outro dia ouvi um cliente dele reclamando para o Miltinho por causa de uma carne. E ele bem, com toda a educação, falou com o cliente, falou, não, pode ir lá que a gente troca a minha carne. Então, varia, irmão, pessoas com pessoas, reclamam de tudo. E muitas das vezes briga, muitas das vezes entra na justiça. Mas, irmão, e o amor? E a comunhão, e a falta de personalidade. A gente não pode generalizar tudo nas nossas vidas. A gente tem que saber ser equilibrado. No meio do evangelho, irmão, tem que ser equilibrado. Hoje tem gente aí que se trabalhou na obra de Deus, que fez a obra de Deus e quer processar a igreja, quer processar o pastor, porque já é jurídico. Não, irmão, faça que nem Dorca. Trabalha na obra de Deus, faça a vontade de Deus, mas sem querer receber nada em troca. Nós não podemos receber nada em troca. Se o levita está tocando aqui, não, eu quero receber, eu quero ganhar para me tocar, para me louvar a Deus. Não, irmãos, se está louvando é para o Senhor, não é para o pastor, não. Não é para o obreiro, não. Não, irmão, é para Deus. Então a Dorca, irmão, vai nos ensinar que ela trabalhou, foi para o Senhor. E a recompensa dela foi o quê, irmão? Foi aquilo que Deus compadeceu, intermédio da vida de Pedro, e Pedro orou e teve a ressurreição. Então, quando nós olhamos para essa mulher, olhamos para os homens de Deus, nós temos que saber discernir. Hoje nós temos que saber viver, irmãos. Se nós não soubermos viver no mundo que nós estamos hoje em dia, as pessoas é ingrata, a pessoa generaliza, a pessoa não sabe ser grato com as coisas. Hoje, se você vai dirigir, se não souber, irmão, direito, a pessoa dá uma encostadinha no seu carro, já sai bravo, outros já saem armado. E falam, calma aí, irmão, só encostei, eu vou arrumar seu carro. Chegou um cliente lá, outro dia lá, triste, irmão, com a cabeça, irmão, ali também aconteceu. E o irmão o cara já queria que pintasse o para-choque inteiro na custa do irmão. Eu falei, não, é assim, irmão, ó, foi aqui que ele bateu, então aqui eu vou fazer essa parte, que o irmão vai pagar. Aí ele falou, não, mas está tudo aqui, eu tenho que fazer o para-choque inteiro. Eu falei, não, a outra parte você paga, o irmão vai pagar só a parte dele, que ele aconteceu a colisão. Então, irmão, quando eu olho para esse contexto aqui, pastor, eu vejo algo que as pessoas estão não amando mais, não estão sendo mais gratos, não estão respeitando mais. Quando a Dorca, irmão, ela tinha esse respeito, tinha esse amor, esse carinho para com os discípulos, algo acontecia. Pode ver, irmão, algo acontece, milagre acontece, intermédio quando nós amamos, nós abraçamos, nós temos comunhão.
unidade, pessoas para conviver juntos, compartilhar, fazer as coisas junto. Não é nada para si não. Irmão, eu não chego a lugar nenhum se eu não tiver a ajuda dos irmãos, se eu não tiver a ajuda de alguém. A minha empresa, para mim crescer, para mim ter alguma coisa, irmão, eu cheguei para meu ex-chefe, falei assim, ó, que eu trabalhava numa loja de carro, falei, ó, eu montei uma oficina. Quando eu comecei, falei assim para o meu ex-chefe, falei assim, ó, falei assim para ele assim, ó, eu montei uma oficina, me dá a oportunidade de fazer uns carros seus. Ele falou para mim, tem aqui, ó, esse carro aqui, um Scotchzinho velho, leva lá e faz. Fui lá e fiz, e depois a confiança. Gabriel ali para ser cabeleireiro, teve o começo, como foi o começo dele? Conversando com os amigos, conversando com um, com outro, ó, fiz o curso de cabeleireiro, estou cortando cabelo, e ele para ter clientela foi fazendo dessa forma. Então quer dizer, precisou de pessoas para ajudar, para chegar a algum lugar. E assim aconteceu com a minha vida. Meu ex-patrão me ajudou com os carros. E o meu sócio, quando viu aquilo que eu estava tomando decisões, tomando atitude, ele falou assim, agora eu não quero mais não, vou sair, você apoiou outra pessoa. Eu falei, não, então segue o seu caminho, eu sigo o meu. A obra de Deus também é da mesma forma, irmão. Paulo andava com Barnabé, Paulo andava com outros aqui, e o que aconteceu? Cada um saiu para um caminho. Paulo andou com Silas. A obra de Deus é da mesma forma, mas ninguém saiu brigado, ninguém saiu discutido, ninguém saiu porque não fazia a obra de Deus. Então, muitas das vezes, cada um tem seu ministério. O levita está adorando ao Senhor aqui, vai aqui, vem. Não deu certo aqui, vai para o outro. Não, irmão, a gente tem que fazer aquilo que agrada a Deus. Mas sai debaixo da bênção. A gente não pode sair brigado, a gente não pode sair de descontente, a gente não pode sair, sabe? Não, irmão, o céu é só um só. Se nós for para o céu, vai todos juntos. Se nós não for para o céu, vai ficar todos aqui também. Então não podemos generalizar as coisas. Quando eu olho com esse contexto, irmão, da palavra de Deus, vai falar a respeito da Dorca e Pedro, eu vejo a compaixão, eu vejo a bondade de Jesus para com a vida de Pedro. Se põe de pé, irmão, vou finalizando, agradecer a Deus pela essa oportunidade. E quando algo acontece, irmão, o que nós devemos fazer? Compartilhar, viver junto, unidade. Não generalize, não diz que você não precisa de alguém, que você não precisa de fulano, de ciclano, não. Abraça, ajuda,